Patrocinado por Nós estamos a falar daquilo que é a principal fruta comercializada a nível mundial. São os citrinos, como sabe, não é? Portanto, é uma commodity que é transacionada em elevadíssimas quantidades. Aliás, portanto, o Algarve é uma região com 500 mil hectares. Pondo isto em termos de unidades agrárias, ou 500 km². É uma região pequenina, não é? Até comparativamente aqui aos nossos vizinhos, o Alentejo, a Andaluzia. Sabe-se que a Andaluzia é uma das maiores regiões produtoras do mundo, também de citrinos, não é? E, portanto, a nossa laranja compete no mercado global. O que o consumidor deve procurar numa boa laranja acaba por ser a casca, né, lisinha, e o peso. Acabamos de ter, se a laranja for pesada, significa que tem quantidade de sumo. Cada vez há mais certificações e os produtores sentem mesmo a necessidade muito grande de acompanharem toda esta evolução do processo que engloba as várias certificações que têm vindo a ser implementadas no setor agroalimentar, porque é uma exigência do próprio mercado. Se o produtor não tiver a acompanhar as certificações que lhe são exigidas para entrar no mercado de fruta, neste caso, fica de fora. É importante dizer que os citrinos, tanto da região, tanto os citrinos do Algarve, vendem-se lá fora pela qualidade, não pelo preço. Se fôssemos lá para fora competir, portanto, pensando no preço, não tínhamos qualquer hipótese, não conseguiríamos sobreviver, porque temos concorrentes, tanto em Espanha, Egito, Marrocos, tanto com fatores de produção, tanto Marrocos e Egito com fatores de produção completamente diferentes, tanto dos nossos, e Espanha com uma quantidade de produção também completamente diferente dos nossos. Há a laranja, ou os citrinos, mas aí dentro dos citrinos avulta a laranja, que representa aqui no Algarve cerca de 85% de todos os citrinos produzidos. Depois temos cerca de 8% de pequenos citrinos, tangerinas e clementinas, e depois também temos uma parte também importante de limão, que são à volta também de 8%. Mas aí, voltando aqui à questão da laranja, e aos citrinos, eles são a principal produção agrícola do Algarve. Representam hoje em dia, em termos de área, cerca de 15.600 hectares, e para termos uma referência, em termos de área regada no Algarve, a área total é cerca de 21.000. Portanto, tem aqui um peso bastante significativo. Percebi-me que havia necessidade de recolher os produtos e os produtores de uma forma bastante organizada. E, portanto, o meu background, trabalhei 6 anos numa equipa multidisciplinar sobre materiais, sistemas e técnicas de construção tradicional do Algarve. Conheci muitos produtores, conheci as vivências, digamos, toda a cultura que está por trás dos produtos do Algarve. E depois de outras experiências, acabei por criar esta loja neste espaço. A certificação inicia sempre pela central. Ou seja, um produtor individual não pode querer produzir citrinos do Algarve. Tem que estar sempre associado a um local de transformação e venda. Esse local, neste caso de transformação e venda, informa o organismo de controle, que é a Equiva Sativa,
de quais são os seus fornecedores, que são os produtores que vão ser submetidos à certificação, e nós começamos a atuar. O que é que nós vamos fazer de seguida? Nós vamos marcar uma auditoria no local de produção, junto de cada produtor. E nessa auditoria, no local de produção, nós vamos verificar se os terrenos estão dentro da região dos citrinos do Algarve, se as variedades que o agricultor está a produzir estão dentro das que estão autorizadas no caderno de especificações. Curiosamente, a IGP do Algarve coincidiu praticamente com a minha entrada na Cassial, portanto eu acompanhei quase de início, porque já tinha dado início um ano antes esse processo. Esse processo iniciou-se em 1992, através do engenheiro Horácio Ferreira, que tinha impulsionado esse processo, e com a colaboração da engenheira Ana Soeiro, uma técnica do Ministério da Agricultura especializada exatamente na área das IGPs e DOPs, que muito nos ajudou a efetuar a candidatura e, portanto, a conseguir a aprovação dessa candidatura com fundos europeus. A qualificação IGP garante, acima de tudo, ao consumidor a origem, tanto da produção. A IGP Citrinos do Algarve são produzidos no Algarve e, portanto, o produto que é vendido com este rótulo, com este selo, é garantia ao consumidor que efetivamente a sua origem, portanto, é do Algarve. Bom, a mais-valia que esta certificação traz ao produto e à região é reconhecer e proteger o Algarve como uma região de excelência de produção de citrinos de qualidade, seguros e de uma forma sustentável. Porque, através da certificação, nós conseguimos garantir e acompanhar todo o processo do produto. Em termos nacionais, o que nós podemos ajudar, isso também sabemos, é que os citrinos está entre as 3 principais frutas exportadas do país e o Algarve é responsável por mais de 70% dessa produção. A Cassial sempre foi uma cooperativa pioneira, foi constituída em 1964, na altura por cerca de 200 sócios, pequenos agricultores aqui da região do Algarve, que se juntaram no sentido de unir forças para comercializar a produção dos seus pomares em Lisboa e nos mercados de Lisboa, Porto e Coimbra. Fomos provavelmente a primeira organização citrícola a comercializar junto à grande distribuição em 1989, quando o negócio da grande distribuição estava a começar, e desde aí sempre numa ótica de crescimento sempre sustentável, com investimento, com uma atenção especial nas novas tecnologias, naquilo que de melhor e de mais inovador existia no mercado. A Algar Orange é uma associação, neste momento, de 12 operadores produtores de citrinos no Algarve. Representa, portanto, foi formada em 2019, neste momento representa entre 35% e 40% da produção de citrinos do Algarve. O objetivo da formação da Algar Orange foi, acima de tudo, tentar criar uma entidade que conseguisse promover os citrinos da região. A indicação geográfica ela só poderia existir continuidade se fosse gerida pela região e não por uma entidade particular específica. Em 2000 ou 2001, perante esse novo cenário e novo contexto, entendemos que o melhor seria a Cassial passar essa indicação geográfica, a gestão dessa indicação geográfica para uma associação representativa do setor. Diferencia a acidez, diferencia o doce, portanto é uma laranja muito doce, o equilíbrio entre acidez e açúcar, faz com que a laranja do Algarve seja efetivamente
mais agradável, seja melhor e as pessoas, portanto os consumidores, portanto efetivamente tenham uma receptividade enorme tanto à nossa laranja. Então os citrinos acabam por ter um grande destaque por causa do calibre que têm, pela sua qualidade a nível de casca. Acabamos de ter também um doce muito suculento, o que faz distinguir-nos dos outros lados. Para um produtor ou para um operador conseguir ter a qualificação para vender com este rótulo, naturalmente tem um caderno de especificações que tem que respeitar. E esse caderno de especificações diz respeito quer à produção, quer à própria central, onde o produto é trabalhado, onde o produto é acondicionado, é embalado. Portanto, tem que haver regras a respeitar. A Kiva Sativa é uma empresa acreditada pelo Ministério da Agricultura para prestar serviços de auditoria e certificação no sistema agroalimentar. E a Unipró Portugal, que é o agrupamento de produtores dos citrinos do Algarve, escolheu a Kiva Sativa como entidade certificadora. Neste momento temos cerca de 205 produtores sob controle e 15 centrais fruteiras. Sim, a certificação do IGP é importantíssima para nós, porque nos dá, certamente, de forma alguma garantia que o produto é de qualidade, não é? E no fundo é isso que nós também fazemos cá no campo, não é? Nós acabamos por querer que o fruto tenha qualidade para chegar à casa das pessoas e que provem isto e digam: epá, vale mesmo a pena continuar a comprar laranja. O que diferencia um citrino IGP de um citrino sem certificação IGP é fundamentalmente o consumidor ter uma garantia que o citrino IGP é um citrino que sofreu um processo rigoroso de certificação, desde a produção até à parte final de comercialização, e pode ficar com a garantia que esse citrino foi produzido na região do Algarve e foi embalado na região do Algarve. Então esta variedade que temos aqui chama-se Lanelate. Isto é laranja da altura de fevereiro até maio, mais ou menos. Mas o que produzimos aqui é laranja que vem de inverno até à campanha do verão. Portanto, faz a Niol, a Lanelate, que é esta, a Valência Delta e a Valência Late. Os grandes compradores, tanto da nossa laranja, são a Alemanha, França, Espanha. São efetivamente os destinos, os melhores destinos, tanto para a nossa laranja. Não lhe consigo dizer ao certo, tanto ao número, tanto à unidade, mas se podemos dizer que no Algarve aproximadamente a produção poderão ser 350 mil toneladas, nós poderemos estar a falar em termos de exportação entre 30% e 35%. Se a produção está dentro de encontro às boas práticas agrícolas, o agricultor é obrigado a ter um caderno de campo, que é um registro diário, um registro das operações culturais que ele vai fazendo ao longo do ano. E nós, através desse registro do local e das variedades, conseguimos ter a certeza que esse agricultor está a produzir segundo a norma IGP. Seguidamente, vimos à central e na central verificamos se a central está legalizada, se tem o HACCP implementado e acompanhamos a fruta desde a entrada até ao processo de normalização, até chegar aqui à zona de expedição. Se tudo estiver conforme, é emitido um certificado e a central pode começar a vender e a embalar citrinos do Algarve. As etiquetas que vai colocar nas caixas, somos nós que as vamos dispensar para eles poderem rotular segundo citrinos do Algarve. Por assim dizer, não é? Portanto, tem um produto genuíno. Porquê? Porque ele é produzido de acordo com o caderno de especificações, em que diz quais são as variedades, quais são as características também da região onde ele é produzido, na tal ligação entre as horas de sol, temperatura, variedades, tipos de sol, etc, etc. É todo um processo que garante idoneidade e traz confiança e outra coisa muito importante, permite-nos efetivamente combater muitas vezes as tais utilizações
subreptícias e indevidas da marca Algarve para vender produto que não é do Algarve. Este produto nasceu a partir do projeto que fazia anteriormente com as romãs. Eu era produtor desde 2019, comecei a produzir a redução da romã, um produto único que utilizava uma coleção de romãzeiras de todo o mundo, aqui em Estói. Depois quis acrescentar uma redução também de laranja. Fiz várias provas e tinha que deixar passar pelo menos um ano para ver se tinha estabilidade, porque é um produto que não utiliza qualquer tipo de açúcar, conservantes e outros produtos que podem dar mais validade ao produto final. Em 2024 criei também a citrinada de limão. Consegui encontrar uma produtora com a certificação biológica, que é uma raridade. Digamos que é um produto que consegue mostrar a variedade que temos de citrinos, laranja e limão. O produto tem que ter uma base sólida e tem que ser a prerrogativa desse produto tem que ser o IGP, que é digamos, na Europa, todos os países estão a tentar valorizar o território através dos produtos indicação geográfica protegida. A minha ideia foi também de criar um cartão de visita do Algarve para dar a conhecer o Algarve a quem nos visita. E, portanto, eu gostaria que uma pessoa que vem de outro país seja capaz de mostrar o seu território com um produto igual. Nós só representamos 2,5% da superfície agrícola utilizada do país, mas, no entanto, o nosso contributo para o VAG setorial nacional, portanto, a agricultura, é na ordem dos 10%. Também em termos de vários indicadores de rentabilidade, por exemplo, produtividade no uso dos fatores, nomeadamente no uso da água, investimento também por unidade de área em tecnologia, nomeadamente ligada ao uso eficiente da água, o Algarve destaca-se de uma forma bastante favorável. Temos pomares maiores, temos pessoas qualificadas do ponto de vista do conhecimento da produção completamente diferente. Hoje os produtores são verdadeiros empresários agrícolas. Portanto, hoje têm conhecimento ao nível da produção em si, das variedades, das tecnologias. Hoje, ao nível da produção, são aplicadas tecnologias do melhor, digamos, do melhor que se possa imaginar. Os operadores da área da comercialização cada vez mais procuram produções certificadas, nomeadamente de laranja certificada com a IGP, portanto, a Indicação Geográfica Protegida Citrinos do Algarve. Aliás, basta ver que, se nós compararmos, por exemplo, os dados de 2016, da campanha 2016-2017, portanto, para a campanha de 23-24 e principalmente para a campanha de 22-23 e principalmente para esta campanha agora, que ainda não tenho os dados concretos, mas já temos uma estimativa, nós estamos a falar de taxas de crescimento da comercialização através da marca, portanto, com operadores autorizados para utilizarem a marca IGP Citrinos do Algarve, na ordem dos 400%. Hoje somos talvez a única fruta, as laranjas talvez a única fruta que consegue abastecer ao longo do ano, portanto, o mercado. Nós praticamente, garantidamente, durante 11 meses, portanto, o Algarve consegue colocar citrinos, portanto, junto dos consumidores. Porque essa marca permite fazer duas coisas. Por um lado, garante a fidedignidade da origem. Ou seja, quem compra sabe que efetivamente aquele produto foi produzido naquela região. E ao ter aquele selo, também sabe que aquela fruta tem determinados requisitos de produção e depois tem determinadas garantias
do ponto de vista organolético. Não é? Uma laranja, como normalmente nós costumamos caracterizar a laranja do Algarve, com uma casca mais fina, com um alto teor de sumo, com um excelente equilíbrio entre aquilo que é a acidez e os grau-brix, portanto o açúcar, e portanto isso é muito importante também para que, por um lado, fideliza o cliente e, por outro lado, dá garantia não só a quem comercializa como a quem compra, que efetivamente não está a comprar gato por lebre. Num futuro não muito longe, consigamos aquele fator de união e concentração para ainda sermos mais resilientes nessa situação. Os maiores desafios que temos nos citrinos acaba por ser as pragas, que faz com que nós tenhamos sempre proatividade em acompanhar a praga, tentar monitorizar o estado de que ela está desenvolvida. Esse é o grande desafio. Agora o Algarve enfrenta também um problema severíssimo desde há alguns anos para cá no âmbito da seca, portanto deixou de ser um fenómeno conjuntural e passou a ser estrutural, portanto tudo isso coloca um conjunto de desafios ao setor e a CCDR tem partilhado e tem participado e tem se envolvido ativamente nesta parceria com o setor no sentido de, por um lado, ver como é que conseguimos ser mais eficientes para podermos utilizar a pouca água que existe, com o mínimo de prejuízo para o setor, nomeadamente em termos de produtividade e manutenção das culturas permanentes e das temporárias que existem, e também depois na emergência de um conjunto de fenómenos novos. Por exemplo, as alterações climáticas no Algarve não é só a questão da água, é também a elevação da temperatura média. Sabemos que, por exemplo, as nossas produções aqui, apesar de muitas delas estamos a falar de espécies subtropicais, portanto, com alguma capacidade de encaixe desta elevação da temperatura, mas elas têm o seu limite ótimo. A grande alteração, pelo menos que os fatores climáticos fazem na nossa área de citricultura, acaba por ser a água, a seca, né? Acaba por ter esses fatores todos associados que nós temos que lidar com situações que acabam por ganhar stress mesmo nas árvores, e temos que ir acompanhando isso com série de soluções que temos disponíveis no mercado para tentar acompanhar para que estejam assim. Os desafios da modernização, portanto o setor tem que estar atento àquilo que existe de melhor e de mais inovador no mercado e na sua envolvência. Tem que aproveitar, tem que investir nessa área, tendo uma especial atenção nas questões ambientais e portanto, é esse o grande desafio para o futuro. E se não forem adotadas medidas de adaptação e mitigação, poderá depois conduzir, por exemplo, a reduções das taxas fotossintéticas, da capacidade fotossintética, e depois com tudo o que isso acarreta, nomeadamente em termos de diminuição, portanto, de alterar aqueles equilíbrios dos açúcares nos frutos. Uma vez mais, um apreciador de laranja muitas vezes aprecia aquelas qualidades que a laranja e os outros citrinos do Algarve, o limão, a tangerina, a clementina, têm o sumo, o equilíbrio entre acidez e doçura e aquela casca que não é muito grossa, portanto, que tem bastante polpa e bastante sumo também. Bom, eu acho que devem escolher a laranja do Algarve porque é única. É suculenta, é docíssima, é única. É nossa, é do Algarve.